Om Purnamada Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Vamos lá. Vamos desistir de Maya. Podemos prosseguir um pouco o verso, pelo menos para concluir esse parágrafo, antes que... Hã? Vai respondendo aí. Como resultado da predominância de rajas, a consciência ilimitada aparece como uma entidade limitada. O indivíduo eterno Jiva, né? O Filho de Deus, aquele Jiva que existe, né? Eternamente, né? Como potencial ou como manifesto, né? Esse princípio, essa trindade, ele existe, o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus porque ele é um fator outro que Paramatma e Ishvara. Ele é o Filho de Deus, né? Agora, boas novas é que o Jiva eterno é o Filho de Deus, não é Jesus Cristo sozinho, entendeu? Todos nós somos filhos de Deus, porque todos nós somos esse princípio chamado Jiva. Aqueles que pensam, aqueles que determinam, aqueles que se preocupam até que eles não se preocupem mais. O Filho de Deus chamado Jiva se identifica com o refletor, seu corpo sutil, que é composto de uma grande predominância de Sattva, e desenvolve a crença de que ele é um ser consciente por si mesmo, ele é autoconsciente, etc, etc. Enquanto a consciência que ele goza como identificação com o corpo sutil, né? Essa consciência que ele desfruta, na verdade, pertence à consciência original, Puram Bimba Chaitanya. Como Tamas Rajas é responsável pelo conhecimento errôneo, porque transforma a consciência não dual em inúmeros, né, objetos e faz com que pareça ser algo diferente do sujeito, né? Sujeito do que é, né, o ser não dual. O Jiva tem livre-arbítrio, que é uma bênção, mas é um grande problema, né? Como nós já observamos diversas vezes, né? É uma bênção porque dizem que é um nascimento privilegiado, né? Porque nos permite, né, o desenvolvimento de inteligência, de tecnologia, de vasanas e mais vasanas, até que a gente quer tudo pra gente, né? Quando a gente vê a história da humanidade, é um barbarismo, né? Sempre fazendo a guerra porque eu quero o que eu quero, quando eu quero, né? Essa guerra que a gente vê entre as nações é um reflexo dessas vasanas individuais nossas que querem o que querem, né? Nossas guerras interiores, né? Então esse livre-arbítrio é um reflexo. Ele é moldado à imagem da consciência e é livre para afirmar que ele é pura consciência apenas quando ele entende realmente que ele é a consciência original pura e o porquê, a lógica do porquê. Essa lógica é o Vedanta. O Vedanta, ele apresenta a lógica, né, do porquê. Neste estágio, Sattva está presente em um papel de apoio, né? Mas Rajas é dominante. Nesse estágio de desenvolvimento do Jiva, né, do Chidabhasa, desse reflexo, Sattva está presente em um papel de apoio, mas Rajas é dominante. Porque Sattva está contaminado com Rajas, o conhecimento do Jiva é misturado com projeções, né, pessoais, né, e produz o que a gente chama de ignorância, né? Ele projeta, ele sobrepõe.
Os jivas são aqueles plenos de conhecimentos equívocos, né? Apreensões errôneas. Por quê? Porque o corpo sutil do jiva é condicionado por rajas e tamas, né? Juntamente com sattva. Eles dizem que a predominância de prakriti, de maya, né? Maya predominado por rajas, é o que cria o jiva, e esses ensinamentos mais à frente eles vão explicar o como isso ocorre. É muito complexo, é muito técnico, mas é interessante se a gente chegar lá. Porque sattva está contaminado com rajas, o conhecimento do jiva é misturado com ignorância. Jivas estão cheios de equívocos. Vidyaranya, o autor, chama esses indivíduos, jivas, de chidabhasas, que significa consciência refletida. Eles não podem ser separados do meio refletor, o corpo sutil. Esse é um outro conceito interessante. Entendeu? O jiva, ele é o reflexo da consciência no corpo sutil, que é um aparato refletor, e ele não pode ser separado do corpo refletor, porque do momento que a gente remove o corpo refletor, o jiva desaparece. O jiva desaparece, ele não pode ser removido. Ele não pode ser separado do meio refletor, o seu corpo sutil. Então, por isso que às vezes a gente diz que o jiva é o corpo sutil, mas em realidade ele não é o corpo sutil, porque ele é o reflexo da consciência no corpo sutil, e esse reflexo nada mais é do que essa inteligência, essa senciência, né? Essa habilidade de compreender a nossa natureza como pura luz da consciência original. Estágio número 3 dessa criação, Prakriti, tamas predominante. A consciência não refletida neste estágio, neste estágio, Maya fabrica a matéria-prima chamada tamas, o aspecto existência da consciência. Esse aspecto existência a gente vai determinar e compreender melhor, porque como nós já começamos a abordar esse tema, né, aqui e ali, tudo que existe, né, é a consciência, é feita de inteligência, né, é constituída pelos 3 gunas, é mantido, as suas moléculas são mantidas em semi, né, juntas, através de determinadas leis físicas, etc. Então, ele é fabricado por essa consciência, conhecimento, inteligência, e ele existe. O fato que ele existe é prova de que isso existe não separado da consciência e existência não dual. É uma consciência, né, cujo reflexo, né, em Maya produz todos esses objetos inertes e objetos sencientes. E eles existem não separados do aparato refletor. Dependem do aparato refletor. Se fabricasse matéria, se Maya fabricasse matéria a partir do seu aspecto satívico, né? A gente sabe que o Maya vai produzir Shwara a partir do seu aspecto satívico, mas se ele produzisse matéria, veríamos a consciência refletidas em objetos materiais, significando dizer, a gente veria um capo como esse saindo correndo, porque ele quer fazer xixi, entendeu? Entendeu? Dizendo, não, como eu falei ontem, não quero que você chegue perto de mim, vai lavar os dentes. Não, a gente vê que esses objetos inertes, eles não refletem a consciência e, portanto, eles não desenvolvem a senciência, né? Mas a matéria, ela é tão tamásica que ela absorve a consciência, entendeu? Sem refleti-la, ela absorve muito mais do que reflete a consciência.
A matéria é uma substância eterna, né? Que também é chamada, é sinônimo de prakriti. É uma substância eterna que é em constante modificação. Aqui a gente diz que evolui, mas se refere à matéria, aquilo que é em constante transformação, modificação, ou evolução, como a gente queira. Por causa de Maya, ou adaptação, por causa de Maya, a realidade parece ser dois princípios contraditórios. Por causa de Maya, essa realidade aparente parece ser dois princípios contraditórios. Um sujeito consciente e os objetos inertes. Em outras palavras, essa realidade, devido a Maya, essa realidade não dual, devido a Maya, ela aparece como três princípios, mas fundamentalmente como dois princípios, né? Jiva e Jagata. Jivas, a entidade conhecedora, experienciadora de quê? De Jagata, o mundo dos objetos. Né? Esses dois princípios, essa é a dualidade, né? Sujeito-objeto, Jiva e o mundo das experiências. A consciência não pode ser chamada de causa desse fenômeno porque a realidade é apenas consciência. Mas quando Maya é levada em conta, a consciência parece ser a causa de tudo. Então a gente diz que é uma causeless cause, é uma causa não causada. Agora essa é interessante também. Maya também é uma causa não causada, ou incausada, entendeu? Não é que a consciência produziu Maya, entendeu? Maya também é incausada no sentido de que não é produto da consciência. É aí que é a parte mais intrigante. Da onde que aparece esse Maya? Ele existe não separadamente da consciência, como tudo imita, entendeu? Ele existe como uma projeção, uma sobreposição dentro, né, do âmbito da consciência, mas ainda assim, Maya não é parte, produto ou propriedade da consciência. Maya não é parte, produto e propriedade da consciência. Por quê? Porque a consciência é livre de atributos. Ela não é parte, ela não é produto, ela não é propriedade da matéria. E Maya é matéria. Então, como a gente vai explicar Maya? Aí a gente diria assim, ok, Maya é um fenômeno inexplicável, então a gente precisa de Maya 2 para provar que causou Maya 1. Não é sério, isso aqui é uma discussão filosófica perigosa. Né? Se a gente não consegue explicar a causa de Maya, a gente tem que dizer que existe Maya 1, Maya 2, Maya 3, Maya 4. É por isso que no final das contas a gente diz que Maya é um fenômeno que nós sabemos que existe, porque não existe um efeito sem uma causa. Né? Tudo que existe é prova intrínseca de uma causa. Então Maya existe. Nós sabemos que existe porque nós podemos inferir através dos seus efeitos. Mas a gente não consegue compreender realmente Maya como um princípio que é não causado pela consciência, porque a consciência é a carta, não faz nada, não causa nada, é livre de atributos e propriedades, é uma sem uma segunda, entendeu? Mas ainda assim existe um poder ou um talento inerente à consciência que tem essa capacidade de projetar esse universo aparente, tem a capacidade de projetar a miragem no deserto, né? Tem o poder de projetar uma cobra numa corda, por exemplo. Ok, vamos devagar, hein? Maya também é não causada no sentido de que não é um produto da consciência, na medida em que a consciência está apenas sendo, ela não está fazendo. A consciência é a carta
ela não faz nada porque ela não tem nada para fazer, porque só existe ela. Ela é, o ser simplesmente é, e ele é incapaz de fazer coisas, mas na sua presença, existia, eu gostava muito de uma música de Caetano Veloso que dizia, na sua presença, né? Na presença da consciência, entendeu? Todo o dinamismo de Mitya, né, emerge. E sem a consciência não existe nenhuma dinâmica, não existe nenhum movimento, não existe nenhuma ação, não existe nenhuma transformação. Não existe esse fenômeno causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Mas Maya, a consciência está apenas sendo, ela é, o ser é incapaz da ação. Mas Maya causa a dualidade, a ação e essa constante mudança. Jagata é aquilo que se modifica de um momento ao outro sempre. E é extremamente dinâmico. Né? Aparentemente é um dinamismo total, até mesmo a matéria inerte, quando escrutinada, né? Através dos nossos equipamentos científicos, a gente vê que é pura energia, né? Dinâmica. Então, Maya causa dualidade, ação e mudança. A mudança é a assinatura da dualidade. Então, a mudança change is the signature of duality, né? Plurality, Mitya, né? Jagata, sempre em movimento. Portanto, a consciência, em associação com Maya, é a causa da criação. Isso é muito bonito. Agora a gente está começando a compreender melhor esse relacionamento entre consciência e Maya. Qual é a causa da criação? Maya, mas Maya não existe a parte da consciência, é um poder inerente à consciência, o Jiva não existe a parte da consciência. Então a consciência, o ser pleno, em associação com Maya, esse poder inerente, que não é uma propriedade, o melhor modo de dar um nó no intelecto para tentar compreender esse poder chamado Maya é que é mais do tipo como se fosse um talento. Eu acho que vai tocar nesse assunto. Um talento inerente à consciência que de vez em quando se manifesta. A consciência não depende do seu talento, né? Ela é livre, independente, ela não é realmente uma propriedade. Vê a sutileza dessa análise? Quando a gente pensa em talento, ou tem um talento, ele não necessariamente é um atributo ou uma qualidade minha, porque muitos dos nossos talentos, eles permanecem, né, como potencial, jamais se manifestam. Né? Pessoal, eu tenho talento para isso, para aquilo, mas eu nem sei dos meus talentos, a maioria de nós nem sabe, né? Então, Maya, a mudança é a assinatura da dualidade. Portanto, a consciência em associação com Maya é a causa da criação, é a causa da manifestação. A consciência associada com Maya. Às vezes o texto diz que Ishvara controla Maya e às vezes diz que Maya controla Ishvara. No verso seguinte, Maya e Ishvara são equiparados ao corpo causal. Maya e Ishvara são, principalmente Maya, também Ishvara, né? Existem todas essas lógicas, entendeu? Que a gente tem que ser muito flexível, né? Porque nós não estamos tratando de uma ciência exata, mas uma ciência tão sutil que é quase impossível de ser definida intelectualmente, entendeu? Essas forças, esses princípios, né? Aí é que o Vedanta entra no seu campo filosófico. Quando as pessoas dizem, esse é o aspecto filosófico do Vedanta, é quando nós começamos a analisar a natureza de alguns princípios, de forças e princípios que são totalmente intangíveis e a maioria das vezes incompreensíveis
para o intelecto humano. Então a gente entra mais ou menos no campo da especulação intelectual filosófica, entendeu? Para todos os efeitos, ambos os termos, né, Maya e Ishvara, se referem ao Criador. Consciência associada a Maya produz Ishvara. Então, todos esses termos, né, corpo causal, Maya, Ishvara, se referem ao Criador, Jagata Karanam. Vedanta é um meio completo de autoconhecimento que depende de palavras para remover a autoignorância. Assim, o autor Vidyaranya, alinhado com a tradição vedântica, está estabelecendo a terminologia no início desse texto para que as ideias subsequentes sejam mais facilmente compreensíveis. Os versos seguintes estabelecem o fato de que existe apenas um ser individual, né, um jiva, e não infinitos seres individuais. Se os seres fossem individuais, o Vedanta não funcionaria para liberar o jiva. Nós precisaríamos de uma escritura, né, custom design para cada um dos jivas, né? Existe somente um jiva. Ele vai entrar no conceito do jiva eterno. Vamos prosseguir? O verso 17. O indivíduo encarnado é aparentemente condicionado por avidya. Avidya é Maya, né, operando o aparato refletor microcósmico do jiva, né, impossibilitando a essa entidade conhecedora, experienciadora, de realmente compreender what's going on, né, compreender o que está acontecendo, os fatos, né? O indivíduo encarnado é aparentemente condicionado por avidya, que é sattva misturado com rajas e tamas. Sattva misturado com rajas e tamas, o que é inevitável, porque se a gente tentasse constituir um corpo sutil somente com sattva, entendeu? Ele não teria estrutura suficiente para brilhar ou refletir a consciência, né? Não é por acaso que tudo no universo requer esses 3 tijolinhos de fundação, de criação, entendeu? Então nós necessitamos de rajas e tamas em cada aspecto do nosso corpo, nosso corpo físico e sutil. O corpo físico não todos, né? Alguns não, né? Algumas partes do nosso corpo a gente não tem sattva. Mas a nossa mente, ela necessita, né? Tudo indica, né? Por inferência a gente compreende que ela necessita de rajas e tamas, otherwise, caso contrário, ela não, it does not stand. O jiva é multifacetado e complexo devido às muitas combinações possíveis de sattva, rajas e tamas e os 5 koshas, nesse caso, né? Os 5 níveis de experiência humana que ocorrem dentro do contexto do seu corpo sutil, né? Então, esses cinco níveis de experiência humana, né? 4 existem dentro do corpo sutil, um do corpo causal, né? O jiva é multifacetado e complexo devido às muitas, né, variadas combinações possíveis de satya, rajas e tamas, e em combinação com as 5 níveis, as 5 koshas, qual é a outra palavra, Fábio, em vez de bainhas? Envoltórios. Os 5 envoltórios, as 5 koshas, que tem muitas partes, né? Os koshas, né, eles são constituídos por diversas partes. A ignorância do ser, a vidya, é chamada de corpo causal. O jiva identificado com corpo causal é chamado de pranya. Aí a gente está já revisitando um pouco o aspecto do jiva em seu estado de ignorância total, né? Agora nós estamos
equalizando, né, o estado de sono profundo com o estado de ignorância, significando dizer o corpo causal é um oceano indiferenciado de tamas, portanto não existe nenhum reflexo, nenhuma imagem, né? Portanto o jiva é chamado de prana. So, prana é aquele que dorme. A ignorância do ser avidya é chamada corpo causal. Deixa eu ver se eu posso dizer alguma outra coisa sobre a frase anterior. O jiva é multifacetado e complexo devido às muitas combinações possíveis de rajas, sattva, rajas e tamas, né? Isso é verificável, nós sabemos que o jiva, em nossa constituição física, mental e causal, nós estamos constantemente nos modificando, como tudo em mitya, em constante modificação, em mudança. Mudança é a assinatura de mitya, né? De jagata. Então, nós estamos constantemente nos modificando. Nós sabemos que existem momentos que nós percebemos que o nosso corpo físico é extremamente tamásico, né? Quando a gente é tamásico, a gente sente de quê? Eu quero dormir, né? Eu quero dormir, eu quero ficar quieto, não quero fazer nada, não tenho energia para fazer nada, eu vou ler um livro. Não. Eu não tenho energia ou capacidade intelectual nem para ler um livro. Às vezes, quando a gente fica doente, né? Quando eu estive doente a última vez, eu fiquei tão tamásico, né? A única coisa, eu não conseguia nem estudar Vedanta. A única coisa que eu fazia era ver filme estúpido no Netflix. Assistir filme estúpido, né? É típico de um jiva em estado tamásico, né? Não tem nada melhor para fazer um indivíduo tamásico. Uma pizza. Então, o jiva, ele é multifacetado e complexo devido a essas combinações possíveis das três energias em nossos três corpos. E aí ele inclui nos 5 envoltórios. Só, não sei se a gente deveria definir um pouco. Esses são aspectos, né, da nossa experiência humana. A gente experiencia esses 5 koshas, né, através o sistema fisiológico, né, os pranas, o envoltório, o koshas dos pranas, né, os habitats, esse sistema fisiológico extremamente rajásico, e nós nos identificamos com essas experiências do nosso sistema fisiológico. A gente diz, estou quente, eu sou quente, né? Em inglês é mais fácil de exemplificar, como a gente diz, eu sou muito quente, I'm very hot. I am very hot, eu sou muito quente, né? Não, eu não sou muito quente, né? O meu sistema aqui está com febre, etc. I'm sweat, né? Eu estou suando. Não, eu não estou suando. Meu sistema fisiológico está simplesmente equilibrando, né? Regulando a minha temperatura interna, etc. Então, esses sistemas, facilmente, como todas as experiências humanas do jiva, o jiva tende a se identificar com as experiências, né? Então a gente tende a nos identificar com as experiências a esse nível. Aí o outro kosha é o kosha da mente, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e sensações, a gente tende. E tudo isso é em constante, né, modificação, né, em suas composições gúnicas, né, dos gunas. Elas estão em constante se modificando, né? Os 3 gunas se modificam aqui constantemente, dando a sensação de que nós mudamos com essas experiências. Isso aqui é uma outra kosha, a kosha intelectual, né? O ego é uma outra kosha, e aqui nós temos uma outra kosha, que é a kosha da bem-aventurança, né? Da bem-aventurança. Então, isso só para... né? O Anamaya, corpo físico, é uma e não é a primeira, né? Sim. Mais... O ego não, é Anamaya, Manamaya
Vyanamaya e Anandamaya. Yeah. So físico, prana, mente, intelecto e corpo causal. Yeah. Obrigado, Fábio. Ô Naga, eu fiquei aqui vendo essa frase porque ele fala como se ele estivesse incluindo mesmo, como você mesmo falou, Sattva, Rajas e Tamas e os 5 envoltórios dos 5 koshas. Ele é uma extensão. Ele poderia dizer que o Jiva é multifacetado e complexo devido às muitas codificações possíveis de Sattva, Rajas e Tamas em associação com os seus 3 corpos. Ele poderia ter dito isso. A análise da experiência do Jiva ele pode ser feita através dos 3 corpos, as 5 koshas, os 3 estados. Em cada uma desses níveis de experiência humanos, existem as 3 energias em constante, né, modificações em suas proporções. Fundamentalmente, como Prakriti, os 5 koshas são as 3 gunas. Tudo. Não é que os 5 koshas são as 3 gunas. As gunas constituem todos os níveis de experiência humana, entendeu? A experiência do sono profundo, a experiência do estado de Svelha, os gunas estão sempre operando, né? A nossa experiência física, nossa experiência sutil, né? Aqui, são modos diferentes de analisar a experiência humana. Quando a gente divide entre os três corpos, os 3 estados, ou os 5 koshas, são simplesmente, né, ensinamentos diferentes que dividem ou que desdobram os níveis da experiência humanas de modos diferentes. Tudo isso com o objetivo de quê? De desfazer ou neutralizar a identificação do Jiva com suas experiências, entendeu? Nem é tão, assim, não é tão importante, mas assim, a frase poderia acabar em Sattva, Rajas e Tamas. O Jiva é multifacetado, complexo devido a muitas combinações possíveis de Sattva, Rajas e Tamas. Sim, e poderia. Inclui os 5 koshas como algo, porque os blocos de construção dos 5 koshas são as 3 gunas. Mas os blocos de construção de tudo que existe, entendeu? Ele colocou aquilo ali, por isso que eu quis desdobrar um pouco, para tentar compreender melhor essa conexão. Por que ele incluiu as 5 koshas, entendeu, ali? Vamos ver se tem algum esclarecimento nos comentários. Ele traz essa questão de a identificação que você pode fazer com o seu corpo para o Jiva, entender com o seu corpo, com as koshas, com a sua mente, com o intelecto. Sim. E com o corpo causal, para entendimento. Sim, tudo isso é sempre, assim, e aparentemente diferente do Jiva. Onde é que está? A ignorância do ser. Aqui. Combinações. O Jiva, ele quis dizer que o Jiva, né, fundamentalmente, ele é complexo e ele aparece com distinções, né, infinitas, composições, multifaces diferentes. Por quê? Por causa dos 3 energias, por causa dos 5 elementos que se compõem, né, em proporções diferentes, entendeu? Tem, por exemplo, existem personalidades que a gente diz que é mais fiery, existe mais foguenta, né? Existem personalidades, estamos falando do corpo sutil, né? Que são mais airy, elas são mais airâneas, entendeu? Então existem todas essas análises que nos indicam também que os 5 elementos eles existem dentro de cada um de nós com proporções diferentes, desenhando, né? Criando esses jivas multifacetados, né? Então, é tudo uma composição, o jiva é essa composição infinita, por isso que aparentemente somos tantos e tantos e tantos jivas, né? Mas fundamentalmente existe somente um jiva, né? que é chamado de jiva eterno, né? Por que o jiva aparece assim, né? Aparece por causa dessa diversidade, né? De combinações, de proporções,
que se traduz como diversidade de experiências também. Mas no final das contas, todo jiva experimenta a mesma coisa. Qual a diferença da minha experiência de irritação com a experiência de irritação do Alex? A minha experiência de raiva de uma pessoa, de raiva de outra, a experiência de calor, a experiência de constipação. O jiva é o jiva, todas as experiências estão à disposição de quase todos nós. Quem é que já não experimentou inveja, ciúme? Entendeu? Não existe nada de novo para o jiva. Até cachorro experimenta inveja. Ciúme, né? Ciúmes. Cachorro tem ciúmes um do outro. Então, vamos ver o que o James comenta aqui. Ele pegou a estrada do Pranya, porque o verso terminou com Pranya. Ele diz: Pranya é aquele que dorme. Sono profundo é uma metáfora para a vidya, né? É um paralelo, uma metáfora, uma analogia. Vidya significa ignorância perfeita, né? Ignorância blissful, né? A bem-aventurança derivada da total ignorância, como nós, né, determinamos ontem, né? Prana é aquele que dorme. O sono profundo é metáfora para a vidya, bem como um estado de experiência para o jiva, o prana jiva. O prana é um vriti sutil, uma transformação especial no único jiva, o jiva eterno. Permite que a consciência se experimente como bem-aventurança não limitada. E uma vez eu tive uma conversa com o Ramji sobre essa passagem, que o Ramji, ele ficou um pouco com nó, né, no intelecto, e no final ele falou assim, eu não consegui, ele falou assim, onde é que está o problema na lógica? Ele não conseguiu resolver. Eu falei, então a gente fala sobre isso mais tarde, porque existem algumas coisas que eu gostaria de perguntar, se eu tivesse oportunidade, ao Swami Paramahansa, por exemplo, né? Ele diz que Prana-jiva é um vriti sutil, uma transformação especial do jiva eterno. Permite que a consciência se experimente como, né, bem-aventurança, né, ananta, a bem-aventurança ilimitada, né? É aparentemente inconsciente, é diferente dos jivas do estado de vigília e do estado do sonho. Também transformações do único jiva eterno, os três estados que vão ciclicamente se modificando, né? São aparentemente conscientes. Mas o ponto que eu me referia é que pranya, essa transformação do jiva, né, em seu estado de total ignorância, permite à consciência de experimentar a bem-aventurança ilimitada. Então eu falei assim, se a consciência, eu vou tentar reproduzir mais ou menos o meu diálogo com o Ramji, se a consciência é ilimitação pura, né? Ela é não dual, é inteira, é completa, e ela é não limitada devido ao fato de que não existe nada além dela mesma, né? Então não existe nada que possa ser adicionado ou subtraído de mim, né, como consciência, né? Então ela, sendo esse princípio ilimitado, cuja a natureza do próprio jiva, né, em sua essência independente, etc., como essa natureza, se ela reflete no jiva, em seu estado de vigília, numa mente extremamente satívica, aí nós sabemos que existe uma experiência de ilimitação, né, de bem-aventurança derivada de um reflexo fiel da consciência num aparato refletor, né, extremamente satívico, né, refinado, sutil. Então, a minha questão para um dia é se me parece estranho essas definições do Anandamaya Kosha como bem-aventurança ilimitada, porque a bem-aventurança ilimitada parece depender de um reflexo da consciência num corpo sutil, em estado de vigília e em sua composição extremamente satívica. Aí a gente sabe por experiência,
Quando as nossas mentes são resolvidas através do autoconhecimento, quando elas são resolvidas porque nós conseguimos obter ou evitar o que a gente... Aí a nossa mente se torna sativa, que a gente experimenta essa bem-aventurança. Então, a minha discussão com o Randi era assim, por que se diz que o estado de ignorância é essa bem-aventurança ilimitada, se é um estado, primeiro, de ignorância, e segundo, onde não existe nenhum reflexo, porque a mente causal, né, de modo a entrar naquele estado, a mente tem que se tornar tão tamásica, né, que a mente sutil se recolhe na mente causal e ali não existe nenhum reflexo. Aqui e ali as escrituras dizem, um oceano indiferenciado de tamas. Então o meu ponto ainda é assim, por que nós chamamos esse estado do pranya jiva, que é a ignorância total, entendeu? Que é a ausência total de refletividade, reflexão, de senciência, etc. Por que a gente chama isso de Ananda Maya Kosha, se é condicionada por total tamas e por total ignorância? Eu sei que a gente aprecia isso, né? Eu sei que a gente aprecia isso num certo nível porque a gente tem uma certa experiência de não dualidade. A não dualidade é derivada da ausência de reflexo. Não existe reflexo. Então, olha que legal. Você ignora todo o complexo disturbado da mente humana. Então, isso a parte a gente compreende, né? A ignorância é bliss. Porque se eu sou ignorante, entendeu? É por isso que eu dizia, o cachorro, é um privilégio ser um cachorrinho na casa da Rutinha, né? Porque eu não preciso escolher, não preciso pensar, não preciso de ir para o trabalho, ir para a escola, não preciso de... né? Eu não preciso escolher. Deixa eu continuar essa lógica, primeiro, antes da gente abrir para a discussão isso. Então, o meu ponto é, aquilo que a gente pode realmente considerar, né, essa bem-aventurança, né, é o reflexo da consciência na mente, numa mente de um yani, uma pessoa, um indivíduo que resolveu a sua mente, entendeu? Através do autoconhecimento, e ele experiencia essa Ananda Maya Kosha extremamente superior ao Ananda Maya Kosha do Pranya, porque aqui eu estou em meu estado de vigília, entendeu? E eu estou experimentando o reflexo da consciência na minha mente satívica, no estado de vigília. Eu conscientemente, não inconscientemente, conscientemente eu estou experimentando a bem-aventurança e mantendo a minha capacidade intelectual, etc., discriminativa, de modo que eu possa ainda assim curtir aquele estado e processar mais e mais elevação espiritual, autoconhecimento, é um estado de Ananda Maya Kosha muito superior. Sim. Primeiro, porque eu tenho o intelecto à minha disposição. Segundo, porque eu experiencio conscientemente. You understand? E terço, porque eu realmente posso extrair o autoconhecimento e torná-lo um conhecimento, né, hard and fast, né, um conhecimento presente. Sim. Então, essa foi a minha discussão com o Randi, que eu queria compartilhar com vocês, né? Faz sentido para mim que aí eu cheguei ao extremo de dizer, esse Ananda Maya Kosha que eles dizem que é bem-aventurança, né? Ananda, bem-aventurança, como diz aqui e ali, né? É muito inferior, eu dizia, até mesmo a aquele estado de Ananda que a gente obtém indiretamente, obtendo o que eu quero. Entendeu? Porque esse aqui, a minha mente é inconsciente, meu intelecto não é ativo, entendeu? Não serve para nada, senão todo dia a gente, né? Mas aqui é superior experimentar esse Ananda Maya Kosha no estado de vigília, até mesmo indiretamente através da aquisição ou rejeição daquilo que eu quero e não quero. Porque aqui eu estou experimentando
até o ponto de eu compreender que essa bem-aventurança não está vindo daqui, mas é a minha natureza, entendeu? Aí eu posso desenvolver uma personalidade, né, de investigador espiritual. E no final das contas, o único Anandamaya Kosha realmente de valor é aquele derivado do autoconhecimento, porque a mente do indivíduo é resolvida, e aí sim, ele conscientemente, e sem depender do campo dos objetos, ele pode experimentar essa bem-aventurança em seu estado de vigília, né? Conscientemente, né? E firmemente, sabendo, através dessa compreensão de sua natureza inteira. Vocês compreendem o ponto da discussão? Eu entendi a sutileza. Então, Naga. Sim, Não, eu estou pensando aqui, porque eu lembro que no outro parágrafo estava falando assim, porque no sono profundo a gente se recolhe ali no corpo causal, e aí é predominante tamas, né? E aí antes estava falando que o aspecto existência da consciência é como tamas essa matéria. Sim. E aí pode ser que no sono profundo a gente experimente esse aspecto da existência, não sei, estou pensando aqui. E também da ilimitação, porque não tem um objeto que limite. Sim. E aí talvez tenha, não consciente, né, como em vigília, mas talvez tenha essa experimentação. Essa é exatamente por aí. De existência e limitação, não sei. É exatamente por aí essa expressão de bliss ilimitado, ou de bem-aventurança ilimitada. É uma ilimitação derivada, as escrituras dizem, de um oceano indiferenciado de tamas. Mas a contradição é, entendeu? Onde é que está o sattva na equação, né? Será que eu tenho que me tornar, né, matéria inerte para curtir Anandamaya Kosha, you understand? Né? Mas esse é o ponto. O ponto é que esse mar indiferenciado de tamas é um símbolo ou uma experiência semelhante, né, à nossa existência como consciência, no sentido de que aqui existe tamas sem rajas em sattva, praticamente, né? E sem não existe objeto, sem objeto, não existe nada, Nomes nomes e formas. e forma, não existe nada para que a gente queira ou não queira, etc, etc. O Mandukya, ele fala uma massa indiferenciada de consciência, ou seja, ele, acho que é uma licença de linguagem, a massa dá a entender para Krishna. Sim. Mas existe um vritti, né? Existe um vritti. Essa ausência de limitação por nomes e formas. Tudo isso é muito sutil e às vezes um pouco confuso, porque como o Fábio disse, existem alguns textos que ele diz uma massa indiferenciada de tamas, e em outras eles dizem que essa massa indiferenciada de tamas é quase que sinônimo da consciência, porque esse vritti chamado pranya é tão sutil, entendeu, que ele é quase idêntico à consciência. É a primeira modificação, né, de consciência em seu estado individual, né, em estado do jiva, brahma jiva, né. Então mas o meu ponto era apontar, né, para o fato de que me parece que a bem-aventurança do estado de vigília, até mesmo através da realização dos meus desejos, parece ser superior do que essa bem-aventurança do sono, porque a gente entra no sono, sai do sono, entra no sono, e ninguém cresce com sono. Ninguém cresce com sono, né? Esse é o meu ponto. Se rejuvenesce. E quem é que estava falando hoje? Quem é que estava falando hoje que a coisa mais importante foi você, Rutinha, que é o sono? Era você, né? Minha mãe fala que a tarde tem que ter o sono da beleza. É uma coisa já de anos. Desde criança. Uma coisa da beleza. Por isso que você é lindo.
fisiologista. É um fisiologista. Repete pra gente. Que era cuidar do cartoceno, ele falava que o principal é você dormir bem, depois vem a boa alimentação, e só em terceiro lugar o exercício físico. Tem que ser. Então, um bom sono é fundamental, né? Por isso que essa tragédia. É fundamental, mas por outro lado, se você ouvisse o Ramana Maharaj, né, dizer para as pessoas, faça atenção com o sono, seja muito moderado com o sono, porque senão sua mente vai se tornar tamásica. Então, moderação é tudo, né? Não seria como uma degustação para que a gente alimente o desejo de conquistar isso? Não, quase ninguém sabe, né, que durante o sono a gente sabe que a gente gosta de dormir, mas ninguém associa aquela satisfação. As pessoas pensam que elas não estão presentes, elas pensam que elas experienciam realmente nada, né? Não sei, é tudo muito inconsciente, né? Essa atração que nós temos pelo sono. A gente gosta dos efeitos de um bom sono, eu acho, né? Se tem um vrite, né, não é também compreensível que o corpo causal é de certa forma um aparato refletor também, só que ele está, em vez de revelando diferentes nomes e formas, ele está revelando essa massa indiferencial de consciência. No Yoga das Três Energias tem uma passagem que o James dá a entender que é também um meio refletor. Sim? Sim, eu gostaria de ver aquela passagem. Se você tiver a oportunidade, manda para mim. Faz um apontamento assim. Sim, porque se existe um vriti, como o Fábio está dizendo, né? É porque é quase que absolutamente inconsciente. Aqui tem uma passagem que diz que quase que não ele absorve quase que totalmente a consciência, mas não totalmente a consciência. Onde é que está? Apenas passou aqui em algum lugar. Alguma coisa assim eu li aqui. Tem outra coisa que eu queria perguntar. Eu acho que você já me explicou isso, mas só para ver se é isso mesmo. O corpo causal, os três corpos eles se sobrepõem, né? A gente põe as pontinhas assim, uma em cima da outra, mas essas partes do triângulo, né? No Jiva. Sim. Mas assim, corpo causal ele está também pervadindo, vamos dizer assim, corpo físico, corpo sutil e físico também, né? Porque as sanskaras também se manifestam como corpo físico. E corpo sutil pervadindo o corpo físico. Sim. A causa sempre pervade os efeitos e ela sempre pervade e ela é mais sutil do que seus efeitos. Será que a bolinha preta no corpo sutil que a gente estava tentando resolver não é porque a ilimitação do corpo causal talvez seja isso. Talvez seja isso. Ok, alguém tem uma pergunta fácil? Naga, você quer mudar o nome de bainha para envoltório. Mas bainha é sensacional você usar. Por quê? Porque bainha é a finíssima camada que envolve todos os nervos do corpo humano. É que nem fáscia do músculo. Você conhece? Não. Também é uma finíssima camada assim que envolve cada músculo. Às vezes você tem dor na fáscia. Até você descobrir que a dor é na fáscia, você se ferra. Depois que você descobre, daí você tem um tratamento para isso. E a bainha de mielina é fina. E você também pode ter uma doença que se chama desmineralização dessa bainha. E você fica com dor no corpo inteiro. Sabe? E o envoltório já é uma coisa mais grosseira. Entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu tenho implicância com a bainha porque eu me lembro de alguma coisa ou outra, né? Mas na verdade. Que guarda a espada, né? A bainha também significa isso. A bainha é aquele envoltório que guarda, porque é o cheat.
Então tudo bem. Então é o mesmo sentido, né? Porque o sheath é a cover da espada, né? Aquilo, por quê? Porque ela aparentemente ela encobre, né? Ela vela, né? Esconde, né? Então bainha seria apropriado, Fábio? Super. Como alguma coisa que cobre, Sim, ela envolve. envolve. Eu nem entendia muito bem porque você não estava gostando muito da sonoridade da palavra, então. Sim. Bainha. Então, bainha tudo bem, aprovado. Eu preciso me educar melhor. Então vamos fazer uma pergunta mais. Sim. Onde é que nós estamos? Hã? Tanto Maia quanto a Vídea. Às vezes o texto diz que Maya controla, Ishvara controla Maya, às vezes diz que Maya controla Ishvara. No verso seguinte, Maya e Ishvara são equiparados ao corpo causal. Para todos os efeitos, ambos os termos se referem ao Criador. Vedanta é um meio completo. Assim, o autor Swami Vidyaranya, alinhado verso seguinte, né? com a tradição... Hã? A gente estava no verso 17. Nossa, vocês vão rápido, hein? Que a gente estava nessa questão das bainhas por causa da Sattva, Rajas Sim. e Tamas Ok. e as 5 bainhas. Olha que eu li aquilo ali como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu faço isso direto na terça-feira à noite. Prana é aquele que dorme o sono profundo. A vidya refere à ignorância individual de um jiva sobre a sua natureza como consciência. É daí, a partir daí, Roberto? Ou não? Permite que a consciência experimente como bem-aventurança ilimitada. Ok, é aparentemente inconsciente, é diferente dos jivas, do estado de vigília e do estado do sonho. Também transformações do único jiva eterno, aparentemente consciente. A vidya refere-se à ignorância individual de um jiva sobre sua natureza como consciência. Nada de novo. Maya refere-se ao poder de Ishvara de iludir todos os jivas, seres sencientes, quanto à natureza deles como consciência, né? Então, alguma dúvida, Roberto? Não. Isso já foi bem coberto. Tanto Maya quanto a Vidya não tem começo. Então, esse é alguma coisa que eu já tinha mencionado ontem, né? Que Maya, essa ignorância a nível macrocósmico, ela é sem início e sem fim, né? Mas a Vidya, ela é sem início, né? O efeito de Maya nos vídeos, nos jivas, né? Ela é sem início. Essa ignorância afeta o jiva eterno, mas do ponto de vista do jiva individual, ela tem o fim, né? Ela pode ser destruída, né? Tanto Maya quanto a Vidya não tem começo, mas a Vidya termina quando o jiva obtém o autoconhecimento, realizando sua não separação da consciência plena pura. Alguma dúvida? Não, né? Please. Efeitos práticos, qual o benefício? Você já tinha falado que quem se beneficia desse processo, dessa liberação, né, sob o ponto de vista do jiva, realizando essa separação e da consciência pura, por efeitos práticos, o indivíduo que se realiza, ele tem condições, com exceção, por exemplo, de um professor competente passando esse ensinamento para frente, de afetar o meio? Sim. Mesmo que você não diga nada. Algum tipo de benefício para os outros jivas, vamos dizer assim. Sim. Que estão um pouco dormentes ainda, Sim. ou parcialmente dormentes. Sim, o Ramana Maharaj, ele não falava quase nada, ainda assim ele teve um grande impacto, né? Ele era uma pessoa muito bonita, ele teve um grande impacto. Então, quando nós começamos a viver esse autoconhecimento, isso tem um impacto positivo nas pessoas.
Aí as pessoas começam a querer compreender, né? O que acontece com você, etc, etc. Aí você manda para um professor que você conhece. Você fala assim, ó, eu não tenho saco de tentar passar adiante essa história, entendeu? Aí você passa para alguém. Ou você, né? Você pega o gostinho de começar a compartilhar esse ensinamento com outros e vai compartilhando, né? Qual o efeito que esse conhecimento tem, né, na vida do Jiva? É o efeito de transformar a personalidade do Jiva, né, a nível Jiva mesmo, né, de modo que ele possa viver de modo mais tranquilo, sereno, sem toda essa angústia, aflição, ansiedade, frustração derivada dessa total ignorância a respeito da minha natureza como consciência livre, independente, e da natureza de Ishvara, Jiva e Jagata. Eu não entendo o que está ocorrendo aqui, eu não entendo o que está ocorrendo aqui, e eu tenho as minhas vasanas, e eu vivo... É um setup, como a gente diz. Como é que se diz setup? É uma configuração desenhada para nos frustrar, para fazer a gente sofrer, entendeu? Até que a gente comece a encontrar a saída do samsara. Que a gente tenta resolver, né, aqui. Então, qual é o benefício desse autoconhecimento? É liberar a gente, né, desse sistema que nos opera e que é uma configuração desenhada para nos frustrar, nos irritar, nos deprimir, Acho que o primeiro benefício é você ficar ser mais passivo, né? E mais calmo em relação até ao outro. Daí está beneficiando o outro também. Sim. Porque se você não tem uma carga emocional muito forte, você não vai reagir de modo agressivo. E o outro vai sentir que, apesar de você não estar reagindo, ele também não estava certo, entendeu? A pessoa ficou apenas em silêncio, aquele silêncio que não concorda, mas também não está falando. Então, acho que quanto mais assim, grosseiro do autoconhecimento é a sua relação com o mundo mesmo, com as pessoas. A pessoa, né, que compreendeu o que ela é, etc., e começa gradualmente a neutralizar essa ignorância, ela inevitavelmente tem um impacto positivo nos outros, né? Influencia todo mundo. As pessoas começam a ver o crescimento, a generosidade, entendeu? A compreensão, a sabedoria, tudo isso é possível, né? A gente começa a ver, é possível. O amor, né? Porque você começa a ver a vida com graça, né? Não só a parte de sofrimento, né? Sim. Mas que tudo realmente tem graça, e graça de Ishvara. Então, a gente vai percebendo, nós vamos percebendo já do início, né, do nosso desenvolvimento, né, em termos de autoconhecimento, a gente rapidamente começa a perceber as transformações, né, a nível do meu relacionamento com o mundo, né, minha personalidade. Então, os benefícios são esses, né, de viver uma vida mais calma, tranquila, feliz, serena, uma vida mais sábia. Né? Tem uma frase legal assim, você se transforma no mundo. O objetivo... não sei, Buda que falou, acho que para mudar o mundo. Seja a mudança. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é do Gandhi. A do Gandhi. É bem grosseiro, né, isso que você falou. O autoconhecimento é um fenômeno, né? É um desejo individual. Então, o indivíduo que pega essa doença, né? Esse vírus do autoconhecimento, ele não está interessado em salvar o mundo. Ele quer se salvar. Entendeu? Aí, mais tarde... Esse é outro benefício. Você não preocupa em salvar o outro. E é importante que a gente pare com essa história de querer salvar o mundo, porque a gente causa mais dano do que qualquer outra coisa. E mais importante ainda é compreender que ninguém pode salvar ninguém.
mas você pode ter um impacto positivo através da sua vida, né? Então você pode impactar positivamente outras pessoas, né? Na medida que elas começam a querer saber o que você sabe, o que você faz, o que você fez, por que você está mais feliz, mais alegre, mais serena. Aí você diz, eu encontrei o Vedanta. Vedanta? Quem é esse cara? Ele é belíssimo, né? Acho que o salvamento de uma pessoa depende dela querer se salvar, né? Sim. E essa configuração me parece muito inteligente pelo seguinte: ela promove, talvez deliberadamente, um sofrimento para compelir o Jiva de tanto sofrer, depois de talvez algumas vidas, inclusive. Ele, em algum momento, tem um gatilho, fala, não é por aqui, chega. Sim. Né? Mas é um processo que só depende dele. Sim. Então, eu acho que ele é inteligente porque, em algum momento, né, pode ser que demore muito tempo, mas em algum momento, ninguém gosta de sofrer. E só tem um caminho para não sofrer, é subir nessa pirâmide. É compreender, né? Olha, não posso depender da base da pirâmide, ficar vivendo sensações de... Sim. Acho que uma hora, né, é aquela pessoa que acende o isqueiro no jeans do outro, uma hora ele vai sair dali, mas vou sair daqui, não quero sofrer. É isso que a gente chama de maturidade, que não pode ser forçada ou produzida ou imposta a ninguém, entendeu? É uma coisa misteriosa. E vem de encarnações, né? Hã? E vem de encarnações anteriores. Sim. Demora, né? O processo demora. Por que tantas pessoas não têm nenhum interesse, né? Não ressona, né? Ninguém tem interesse em autoconhecimento. Você pensa assim, é impossível. Parece absurdo é que muita gente que está sofrendo, está com a água até o nariz que ajuda o outro. Isso é ainda mais engraçado, né? Ele não está preparado para nem salvar ele próprio. Esse é muito engraçado. E parece ser tão absurdo um sistema desse do Vedanta não virilizado. Parece tão absurdo, porque tipo, você fala, mano, tá ali, cara, vocês, né? Não funciona. Eu tenho essa minha amiga lá na Espanha, ela tem esse centro de yoga, Surya Lila, onde Kalin esteve. E ela conheceu o Ranji uns 4, 5 anos atrás, e ela é totalmente, né, imersa no Vedanta, mas ela trabalha muito também no seu negócio lá, né? E ela constantemente, porque ela é chefe, ela arrasta as pessoas que trabalham para ela para ir fazer curso de Vedanta. Ela me convidou diversas vezes para ir lá, porque ela quer construir uma sangha de Vedanta. Aí quando eu estou lá, quando o Ranji está lá, ela força todo mundo, porque ela é o chefe, né? É aquela que dá trabalho para ver. Não, vem, você não vem, faz as pessoas se sentir culpadas. Aí quando vem, a gente está lá no satsang, que é 8 pessoas hoje, e todo mundo... Né? Aí daqui a pouco aparece o Ramji lá, ela força as pessoas a participarem de um curso de 1 semana, né? E ela diz para mim, eu não consigo entender que elas participam, elas se beneficiam, elas acham bonita, e quando eu penso que elas estão realmente, né, interessadas, elas simplesmente não querem mais saber. É um mistério, né? Pessoas que já foram expostas aos ensinamentos do Vedanta estão ali, esteve com o Ranji, esteve comigo, etc, etc. Acha bonito, lindo, maravilhoso, mas eu tenho mais o que fazer. A explicação é a pessoa realmente está preparada, né? Com o ensinamento. Pessoas que têm que estar preparadas. Qualificações, Você ainda falou isso uma vez, né? Porque o primeiro impulso que a gente tem, quando a gente não sei se a palavra adequada é essa, mas a gente é seduzido pelo Vedanta, ainda beneficiado não, porque eu nem sabia direito o que era, mas eu olhei e falei, não, esse é o caminho. O primeiro impulso é chamar outras pessoas que nitidamente não só se beneficiariam, mas elas precisam. E aí eu ouvi de você e eu refleti e falei, puta, tá certo. A pessoa tem que... a gente tem que esperar. Tem um timing até dela. o tempo certo.
A gente tem que esperar, a gente não pode forçar ninguém para vir para satsang do Vedanta, nada. Por isso que a gente não faz publicidade no Vedanta, por isso que nós somos um grupo sempre pequeno, sem nenhuma... Mas eu estava vivendo com a Pradita, que a gente foi estudante de filosofia em Rosa Cruz, né? Ela estava mostrando uns gráficos que é muito semelhante a esse. E eu estudei isso com 14, 15 anos. De onde veio isso? Não é? Não foi minha mãe que colocou na minha frente? Não. São circunstâncias kármicas, Meus né? filhos, todos fizeram esse curso, né? E depois veio o Vedanta na vida deles. Então, assim, eu acho que é kármico. Ninguém me apresentou. Eu fui em busca. E os livros certos já caem no certo. A maturidade espiritual é uma coisa raríssima e que não pode ser forçada, né? Então, é inútil a gente tentar, né, empurrar o Vedanta na gola, né? Abre a boca que eu vou te dar um remédio aqui, Vedanta! Aceitar isso com as pessoas que a gente está do lado, né? Você entender a lei do karma, talvez aí, não, segue seu caminho. Uma hora. Eu aprendi uma psicologia moderna muito interessante. Eu começo a ver, né? Aí eu começo a dizer, não, eu acho melhor você desistir do Vedanta, eu acho que não é para você, entendeu? Você não tem a maturidade suficiente ainda. Samsara é uma grande escola, entendeu? O Samsara Ishvara é o grande professor, é uma grande escola. Vai para a escola de Ishvara, entendeu? E espera, daqui a uns 5 anos você volta para o Vedanta. Aí o ego do cara diz assim, eu não vou de volta para Samsara. Não vou. Eu vou provar que eu estou qualificado para o Vedanta. Eu falo, olha, cara, acho que melhor você ir, hein? Vai para o Samsara. Essa psicologia funciona melhor. Vai estudar Vedanta com egão inflado. Ok, você falou que eu não posso. Você usa bastante ela, né, Naga? Eu usei em você? Não, porque eu falei assim, vou viajar, né? Vou para um cruzeiro. Tudo bem, vai para o Samsara que eu quero ver se você volta. Não, eu não falei isso não. Mais ou menos. Não. Mas um bom modelo é o nosso amigo Lobeck, talvez ele vai ouvir na gravação, né? Mas ele ouviu a tua orientação, aí ele dá um tempo do grupo, ele fala, realmente, acho que é melhor eu curtir os ensaios. Sim. Aí ele volta. Tem pessoas... Com as mesmas questões. Com as mesmas questões, As mesmas questões, Então, quem é que vai fazer a última pergunta? Zé Roberto, está satisfeito? Nenhuma pergunta, todas resolvidas. Porque a que eu quero fazer não tem nada a ver com esse assunto aí. Não, a gente não quer falar mais de Maia. Não. Eu falei antes, uma pergunta fácil. Faz depois porque a bateria está acabando. Sim. Eu tenho uma pergunta com relação ao que foi falado aqui. Me instigou uma questão relacionada com a vássara gigantesca que eu tenho. Quando se diz assim, não querer salvar o mundo. Sim. Né? Eu observo que as pessoas que têm uma elevação espiritual, elas se afastam do cotidiano, das decisões, né? Políticas, corporativas. Sim. E dessa forma, você retira aquele contraponto das coisas funcionarem melhor. E daí o campo fica muito pior para todo mundo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Está querendo dizer que faz falta que a pessoa que está nesse processo de crescimento espiritual se afasta. Elas fazem falta no campo. Sim. É como, assim, eu já fui evangélico durante uma semana, né?
E lá, durante uma semana. Eu já passei por várias escolas, né? Intensivo. O evangélico foi uma semana. E lá eles falam assim, você tem que se afastar do mundo. Fala assim, do mundo. Você aqui usa esse termo, né? Do mundo. Se as pessoas boas, né? As pessoas que se elevam espiritualmente se afastam do mundo, o mundo vai ser governado por pessoas ruins, né? Mas aqui seria a gente usar o termo adármico, né? Vai ficar cada vez mais adármico. Só a moral da história. Mas não necessariamente é assim, né? Você pega uma personalidade como Shimaya, né? Sim, mas o fato é que a gente tem que sempre ver qual é o nosso Dharma, o nosso Swadharma. Swadharma é o papel mais importante que eu exerço na vida, né? O que é o meu desejo mais importante, qual é? No momento que você identifica que o seu Dharma número 1 é o autoconhecimento, você tem que dedicar muito para isso, entendeu? E aí, atualmente, se você era uma pessoa caridosa, uma pessoa envolvida com atividades políticas, ou ambientalista, um pacifista, um ativista social, todas essas coisas, entendeu? Elas passam a ser secundárias. Aí, no início, você talvez se sinta, eu estou me tornando egoísta. Dizer assim, sim, aí, finalmente você está se tornando egoísta. Você está parando com essa bobagem de querer salvar os outros, porque e salvar o mundo, porque ninguém pode salvar os outros e salvar o mundo, entendeu? Salve a si mesmo. A gente precisa, né, de transformar nós mesmos como o único modo de, talvez, né, produzir um impacto positivo no mundo, né? Se todos nós nos tornássemos pessoas dármicas, sábias, etc., né? Se 10% da população, né, se tornasse pessoas sábias, dármicas, o mundo poderia ser transformado, né? Mas tentar forçar um cambiamento, uma mudança no mundo, uma transformação no mundo que não aborde a causa fundamental do problema, que é a ignorância espiritual do indivíduo, a falta de treinamento espiritual, a falta de educação espiritual, né? E como é que você vai empurrar essa educação espiritual nas pessoas? Você vê que essas igrejas que vão aí forçando, né? Não funciona também, entendeu? Vira um fanatismo, vira um clube, etc. Então, o único modo que você pode ter um impacto é através da sua vida, né? E as pessoas, de repente, elas querem compreender, né, a sua mudança. No caso também, pelo que eu percebo, parece que Shuara também nunca deixa um espaço vazio, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, no exemplo que ele deu, né? Vão surgir pessoas que, inevitavelmente, elas não estão interessadas no autoconhecimento, mas estão interessadas em salvar o mundo. Aí, por exemplo, se eu estava nessa situação e resolvi, não, eu não quero mais, chega para mim, eu quero o autoconhecimento. Sempre vai ter pessoas que vão querer salvar o mundo. Uns vão querer salvar o mundo, outros vão querer acabar com o mundo. Então, assim, é um ciclo, né? Salvar o mundo, acabar. Um quer acabar e outros... O que está querendo acabar está ganhando, obviamente. Mas parece que nunca fica a mecânica de Shuara é tão perfeita que, assim, às vezes a gente vai achar, mas se eu deixar isso... Não vai ter ninguém para substituir, né? Como se a gente fosse o fazedor da coisa. Mas vai ter alguém que... Ishvara está por trás de tudo isso. Se ele quiser acabar com o mundo, ele vai acabar com o mundo. Entendeu? Ele vai continuar mantendo... na verdade, Ishvara é o facilitador do campo, né? Ele retorna para a gente, né? Por que existe tantas pessoas adármicas, por que existe tanto mal, tanta violência, tanta injustiça no mundo, né? É uma coisa extrema, né? Tanta devastação, tanta destruição, né? Por que existe? A única conclusão que a gente pode chegar é que é assim e basta, chega, é assim. É um momento, né, onde a escuridão, a ignorância prevalece. Isso corresponde ao colapso, né, dessa civilização industrial, essa civilização moderna nossa,
que assim seja. Que morra, né, que morra 80% da população por causa de um vírus, isso aqui, perfeito. As pessoas estão assustadas com esse coronavírus, eu fico pensando, ó, de repente Ishvara encontrando uma solução para preservar o planetinha. Entendeu? Porque nós somos atualmente a praga desse planeta. A praga é um organismo vivo que cresce descontroladamente, de modo sem sustentação, e vai destruindo o equilíbrio do seu meio ambiente. Né? Quando existem essas pragas, né, Ishvara tem que encontrar um modo de restabelecer esse equilíbrio. Né? E nós somos uma praga interessante, porque com livre-arbítrio a gente sabe se defender de modos mais diversos. Né? A gente quer, né, comer todos os animais, e não tem nenhum animal que nos come, né? Por exemplo, né? Se a gente tivesse uns predadores que nos comessem já, né? Mas não, a gente tem as armas de defesa, isso e aquilo, pá, ninguém come a gente mais. Né? E além disso, a gente continua, né, extraindo todos os recursos do planeta, etc., e como se não existissem consequências de tudo isso, né? Então, Ishvara, de repente, precisa de encontrar um modo de reduzir, porque as pessoas não falam nisso, isso é um mito, Fábio. Eu converso esses assuntos com o Fábio frequentemente. Isso se tornou um mito, porque muitos cientistas sabem que a causa fundamental da problemática nossa, né, que é o que eles chamam dessa... como se diz? Não, da extinção. A sexta extinção de massa da vida no nosso planeta. Nós estamos num processo da sexta extinção de massa, né? E a causa fundamental disso é somente uma, mas é um mito tão grande que ninguém fala sobre isso abertamente. É a explosão de população. Nós somos em muito mais, em número, do que aquilo que o planeta é capaz de sustentar, entendeu? Sustentar sem que, né, os nossos recursos vão desaparecendo, deteriorando, nós estamos acabando com a água, acabando com a superfície do solo, a capacidade de produzir. A gente está devorando tudo. E essa é a problemática fundamental. E quem é que vai decidir quem deve morrer, Então, o Ishvara vai ter que intervenir e dizer assim, vamos criar um modo aí de reduzir essa população mundial. As guerras antes serviam para regular, né, um pouco, né? Exatamente. Para dar um equilíbrio populacional. A gente precisa... Tem antropólogos que defendem mesmo essa ideia. Teve esse aspecto, entre aspas, saudável, que advém de algo atroz que é a guerra, mas ele teve um papel importante para equilibrar. Mas já há muito tempo a gente não pode fazer essa guerra. A guerra porque agora se apertar o botão acabou. A guerra é econômica, isso e aquilo, ninguém pode explodir tantas bombas mais. Então, a população permanece praticamente intacta. A gente precisa de uma epidemia que possa reduzir a população, né, mundial. Eu acho que a ordem é mantida pelas leis de Ishvara mesmo, né? Das leis kármicas, porque os recursos, principalmente de fornecimento de alimento, hoje o ser humano ele trata a vida de uma forma muito vil, né? Porque ele industrializou a vida. Se a gente olhar como é criado um frango, um amigo meu trabalhou lá no Perdigão, eram 3 semanas para pintinho aí, da fase pintinho para o abate, mas o preço disso era absurdo. O animal não vivia uma vida natural. Não vive. E a mesma coisa com qualquer outra espécie que serve a gente, que a gente vê no prato. Um prato de isopor no restaurante é isso. É muito remédio, antibiótico, etc. Sim. Então, assim, hoje... Até mesmo nas verduras e frutas, né? Cheio de veneno. O ser humano subverteu completamente o curso natural da vida no planeta para atender uma necessidade dele. Nós somos em nós somos muito mais do que o planeta pode sustentar naturalmente, né? Saudavelmente. Então, aparecimento de doenças como câncer e tal, eu acho que é um processo kármico mesmo, né?
Danilo, parece que a chamada nova ordem mundial, eles têm o objetivo de fabricar, parece que eles fabricam as guerras. E eles têm o objetivo, pelo que eu já li, estudei aí, de promover a terceira guerra para justamente eliminar um monte de gente aí. Há estudiosos que dizem que daqui a 10 anos vai ter a terceira guerra mundial. Mas a terceira guerra mundial pode causar o extermínio total da vida, entendeu? Por causa de todas essas armas nucleares. Se for com a Coreia do Norte, aí é o fim de tudo. Só tem louco comandando o mundo. Um monte de Assura na política, né? Assura e Radichaço. Porque agora tem bateria. Sim, No final diga. do texto. Sim, sim, o final, a última coisa. Maia reverte. Exato. Maia reverte a um estado de semente. Maia reverte a um estado de semente e dorme na consciência quando um ciclo macrocósmico termina seu curso, apenas para aparecer novamente após bilhões de anos. Essa tradução poderia ter sido melhorada, né? O Maia reverte a um estado de semente. O Maia, né, que antes ele aparece como um manifesto, né, como o universo físico material, ele se reverte ou converte em seu estado potencial, o estado de sono, né, a noite de Brahman, a um estado de semente e metaforicamente, ele dorme, né? Maya, nesse caso, está apresentado como sinônimo de Ishvara, né? Do corpo macrocósmico, né? Causal. Aí ele dorme, né? Quando um ciclo macrocósmico termina seu curso, apenas para aparecer novamente após, são quantos bilhões mesmo? 400? 4 bilhões. Ah? 4 bilhões da Yuga, né? 4,8. Cada yoga você fala? 4,8 bilhões a noite, o dia de Brahman? Não. Eu acho que é mais. É muito mais. É mais. 4 bilhões. Isso aí É cada yoga. Não, 4 bilhões é a idade do planeta. 4,32, se não sei. É dentro desse pensamento linear. É por aqui? Acho que é 4,32 milhões. Eu acho que é bem mais. Eu lembro de ter ouvido Paramahansa dizer isso tudo em detalhe. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti